Tarifaço de Donald Trump sobre produtos brasileiros deixa Lula atônito e surpreso em reunião de emergência convocada pelo presidente petista. Vários ministros foram acionados, de Dário Durigan, da Fazenda, ao Sidônio, da pasta da Comunicação. Diante de mais esse revés da política internacional, por onde anda a tal química? Vamos saber com a repórter Berenice Leite. Vamos então dar boa tarde a Berê. Berê, a gente está querendo saber onde está a tal química que o Lula, né, pintou aí essa ideia junto com o Trump, enfim, aquela coisa toda. Lembrando que recentemente ele esteve pessoalmente com o presidente Donald Trump, mas está aí às vésperas de mais um tarifaço. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDL segunda edição. Berê. Oi, Geise, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Pois é, a química parece que não era tão boa assim, até porque o governo federal, em nota hoje, falou em ter recebido essa notícia com indignação. Hoje, mais cedo, tivemos uma coletiva de imprensa onde diversos ministros participaram, como você bem trouxe, desde o ministro da Comunicação ao ministro da Fazenda, Dário Durigan, todos alinhados nesse discurso para achar um culpado. E é claro, em ano eleitoral, mais uma vez prevaleceu essa narrativa, pelo menos por parte do governo federal. É isso que eles colocaram hoje nessa coletiva de imprensa concedida aqui em Brasília aos jornalistas, atribuindo ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, que esteve na semana passada e se reuniu com Donald Trump, entre outros interlocutores dos Estados Unidos. Mais cedo também, o presidente Lula estava numa inauguração num campus em Catalão, cidade que fica a cerca de 270 quilômetros aqui de Brasília, e falou sobre essa possibilidade, até porque ainda não foi cravada, é uma recomendação do departamento USTR, que ainda vai ser analisado após ouvir o governo brasileiro. No entanto, Lula subiu o tom e atribuiu essa responsabilidade por essa possibilidade de sanção de até 25% de sobretaxa aos produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos, atribuindo então, caso isso venha acontecer, a um pedido da família Bolsonaro. Vamos ver o que ele disse. O que vocês têm que dizer alto e bom som, são traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem. Bom, e se por um lado o governo Lula vai por essa retórica de que teria sido um pedido do senador Flávio Bolsonaro, hoje, né, o pré-candidato à presidência da República do PL, em uma entrevista concedida a uma rádio, ele falou que conversou sobre esse assunto e que pediu reiteradamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que não sobretaxasse o Brasil, não nesse momento. E disse ainda que esperasse a troca de governo, que se ele, no ano que vem, estiver na presidência da República, que traria, né, elementos para uma boa negociação, para que não chegasse ao ponto de sobretaxar, né, uma espécie de sanção mesmo aqui ao Brasil. Então, é uma guerra de narrativas. No entanto, o governo Lula, mais uma vez, subiu o tom ainda nesse discurso lá em Catalão, e a gente separou mais um trecho onde ele não poupa, inclusive, palavrões ao se referir ao senador Flávio Bolsonaro. Estava bastante irritado. Vamos ver. Cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Pois é, vamos falar agora sobre a coletiva de imprensa que tivemos agora há pouco, algumas horas aqui no Palácio do Planalto, com os jornalistas. Destaco a vocês, inclusive, o ministro da Indústria e Comércio, né, ministro do Desenvolvimento, pasta aqui por algum tempo, por bastante tempo, na verdade, teve o vice-presidente Geraldo Alckmin à frente. O Alckmin também estava nessa coletiva, todos eles atribuindo a responsabilidade, né, aos filhos de Bolsonaro por essas sanções.
reuniões e chama a atenção porque, do ponto de vista mais técnico, o ministro do Desenvolvimento, que substitui agora o Alckmin, que é o Márcio Elias Rosa, Geise, ele fala que o Brasil, né, o governo brasileiro, vinha se reunindo periodicamente com Washington para tratar dessas questões, até porque já havia uma reclamação por parte do governo dos Estados Unidos em relação à deslealdade no comércio, né? Tanto que essa sobretaxa vai impactar diretamente, principalmente os setores da indústria e do comércio, desde pirataria, as próprias plataformas americanas que foram censuradas por medidas do ministro Alexandre de Moraes, mas que o governo brasileiro estaria ali conversando e que a última reunião, pasmem, teria sido na sexta-feira da semana passada. Então foram pegos de surpresa nesse sentido, mas ainda tentaram amenizar a situação, dizendo que apenas 21% dos produtos brasileiros que podem ser sobretaxados, mas eles acreditam que vão conseguir reverter essa decisão. Vamos acompanhar a declaração do ministro do Desenvolvimento. Nós tivemos pelo menos 4 reuniões formais. A última foi na última quinta-feira. Na sexta pela manhã, as equipes técnicas também se reuniram para discussão de vários aspectos e prestar todos os esclarecimentos. Mas como o vice-presidente mencionou, toda vez que a gente avança, surge um complicador, não é? Alguém para dificultar o diálogo e aí, muitas vezes, há uma ameaça de retrocesso. Só não há o retrocesso efetivo porque o presidente Lula age com muita coerência. Pois é, e é justamente essa coerência que abre uma lacuna, porque não faz o menor sentido o governo brasileiro, e nós jornalistas inclusive questionamos nessa coletiva, né? Como o governo brasileiro estava em tratativas praticamente todas as semanas ali conversando com Washington e já não sabiam dessa decisão e disseram hoje terem sido pegos desprevenidos. O fato é que agora teremos uma reunião de conciliação, digamos assim, no dia 6 de julho e até o dia 15 de julho, Washington, né, o governo dos Estados Unidos, vai decidir se de fato produtos brasileiros serão sobretaxados em 25%. Vai depender do poder de negociação agora de Lula e Donald Trump. Geise, volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso JDL segunda edição. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, então. Nosso time de hoje já está aqui no telão conosco, começando, claro, pelas damas. Fabi Barroso, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDL segunda edição. Boa tarde, Geise, boa tarde, meu amigo Serrão, a todos da audiência aqui do JDO. E vamos nós, porque a inépcia está nos levando a um colapso comercial. Pois é, vamos apertar os cintos. Serrão também conosco, nosso grande mestre, Jorge Serrão. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Saudações, minhas musas Fabiana Barroso e Geisiane Freitas. Vamos para mais um JDO, aturando Lula, falando palavrão na inauguração de uma universidade e, pior, pregando violência. Pois é, um negócio impressionante. A gente daqui a pouco vai falar um pouco mais aqui para a nossa audiência sobre as repercussões geopolíticas mesmo, né? Daqui a pouco o nosso correspondente vai entrar com a gente. Mas vamos começar aqui, Fabi, com a reação do governo Lula. Claramente ali o tom é realmente o que nós passamos aqui para a nossa audiência. Atônito, surpreso, muito, muito irritado, o que não faz nenhum sentido, já que ele estava até 2 semanas com o Trump, conversando ali com ele, com comitiva. Então, assim, o que foi conversado, afinal de contas? Sabemos que o crime organizado não foi, mas também não foi nada acordo econômico. Então, assim, foi lá para fazer o que, afinal de contas? Bom, primeiro que eles mentem, né? A gente já está habituado, infelizmente, a acompanhar governo Lula e governo petistas a mentirem. Eles não estão nada atônitos, já era sabido, essa investigação é desde 2025. Lula recebeu aquela carta do Trump quando começou tudo isso, dizendo sobre a situação do presidente Bolsonaro, falando das questões que foram levantadas aí pela seção 301. Não tem nada de surpresa, inclusive os americanos, quando mostraram esse documento, né, passou a ser oficial, ali diz exatamente isso, que o prazo para o Brasil dar soluções seria nessa próxima sexta-feira, mas que não caminhou, né, que não havia nada e que havia as divergências substanciais. Ou seja, o Trump, naquelas 3 horas que ficou com Lula, colocou a situação, essas que foram
colocadas na seção 301 e eu creio que outras, né, por exemplo, em relação a terras raras, etc. Mas o Lula deve ter prometido a solução desses problemas e não evoluiu nem mesmo num plano, né? Então ele não teve alternativa, né? De fato, todas essas questões aqui, ó, desmatamento, em relação ao etanol, em relação à censura promovida pelo senhor Alexandre de Moraes, em relação à corrupção, as decisões que acabaram com a Lava Jato em 2023, e aqui é citado o ministro Dias Toffoli nominalmente, em relação ao PIX, que o pessoal está fazendo uma grande confusão, não é verdade? E é apenas uma das bandeiras o PIX. Eles só falam do PIX, mas a gente não ouviu nenhuma fala em relação à censura promovida pelo Brasil, a gente não vai ouvir uma fala dizendo que acabou com a Operação Lava Jato e como o Brasil está cada vez mais corrupto. Né? Ele não vai dizer. Então, ele finge essa braveza, ele vai fingir esse anti-americanismo. Ele exaltou a China no dia de hoje, né? Falando, olha, a China liberou bem hoje, né, para comprar a carne brasileira e etc. Sendo que a gente sabe que ele tem uma agenda, né, com a China, e quando ele vai na frente do Trump, e aí eu vou usar a frase dele, né, que todo covarde não aguenta e tem que mentir, ele faz exatamente isso porque ele é covarde. Ele vai lá e mente para o Trump, mente para os Estados Unidos como se fosse, né, a quinta da mãe Joana, ali, a esquininha ali de barzinho de boteco que ele mencionou para resolver a guerra. Então nós temos uma situação gravíssima, onde de fato essa penalidade vai nos prejudicar, né? O brasileiro não aguenta essas taxas, são taxas importantes porque a gente está vindo de um cenário econômico no Brasil triste, né, por conta desse senhor aí. E o que ele vai fazer? Ele vai usar somente essa narrativa, ele não vai propor. Então, se o empresariado brasileiro quiser recuperar, embora tenha lá 73 páginas de exceções nessa seção 301 que não vai ser taxado, eles vão ter que pegar o aviãozinho e tentar conversar com os americanos, depois alinhar com esse senhor aí que não está falando lé com cré, para ver se resolve a situação brasileira, porque de fato, gente, o Brasil aqui precisa se consertar. Nós, como brasileiros, precisamos entender que a corrupção mata, que a corrupção faz esse senhor virar presidente novamente, que a censura promovida pelos brasileiros afeta principalmente nós brasileiros. Para chegar no exterior, imagina nós, né? Então essas ordens globais do ministro Alexandre de Moraes também são responsáveis por essa sanção. Então quem é responsável pela sanção é o Lula, é o Moraes, é o Toffoli e é esse pessoal que está governando o Brasil fingindo, né, que realmente está tudo bem. Não está nada bem.